Bora lá, ó. Leis de Newton. Então aqui vai ser para a gente explicar como que funciona aí os movimentos dos corpos, né? Então são 3 leis para explicar tudo o que acontece. Então bora lá. Primeira lei. E olha só agora como que fica muito mais fácil de entender depois que você já tem as forças. Porque a primeira lei é a lei da inércia. Agora vai lá, pensa comigo, ó. O que faz um corpo se movimentar? Ou começar um movimento? Ah, é uma força, né? Beleza. Só que o que faz ele parar esse movimento? Ah, é também uma força. Só que daí, se as forças se cancelarem, concorda que não vai sobrar uma força resultante? Sim, então não basta ser uma força, tem que ser uma força resultante. Então pensa, ó, você tem um bloquinho parado na sua frente. Quando que ele vai deixar de ficar parado? A partir de uma força resultante. Ou, agora tem um bloquinho passando na sua frente. Se não tem atrito, você concorda que ele não vai parar? Porque não tem nenhuma força fazendo ele perder esse movimento? Sim, né? Então, se ele está se movimentando, ele vai continuar se movimentando. E se não tiver parede para ele bater, ele fica para sempre, né? Então, olha só a primeira lei. Todo o corpo em quê? Em equilíbrio tende a permanecer em equilíbrio até que uma força resultante, só que daí, ó, ela tem que ser o quê? Diferente de zero, né? Não pode ser zero, seja aplicada sobre ele. Ah, então, se for aplicada uma força resultante, aí você pode tirar ele do equilíbrio. Tende a permanecer, aí em equilíbrio também, né? Tende a permanecer em equilíbrio até que uma força resultante seja aplicada sobre ele. Tá, por que eu escrevi a palavra equilíbrio? Porque daí a gente tem as duas possibilidades. Porque você pode ler assim, ó, todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso até que uma força resultante seja aplicada sobre ele. Ou todo o corpo em MRU tende a permanecer em MRU até que uma força resultante seja aplicada sobre ele. Certo? Beleza? Essa é a lei da inércia. Só que vamos lá, ó. Aí a gente tem essa característica agora, olha só. Do que tem a ver a inércia de um corpo? Porque assim, ó, quanto mais força você aplicar, aí isso vai gerar uma variação no seu movimento. Só que essa variação no movimento dele tem uma característica, que é o que? A massa dele. Né? Quanto mais massa, menos ele vai tentar acelerar. Né? Então, essa inércia tem relação com a massa. Então, a inércia tem uma relação com a massa. Por que eu já passo isso agora? Porque daí vem a segunda lei. Olha só a segunda lei. Tem livro que chama de princípio fundamental da dinâmica, e eu gosto de chamar de lei da proporcionalidade. Proporção entre o quê? Oxe, se você não percebeu essa proporção ainda, a gente está falando dela a aula inteira, né? Sem escrever. Por quê? Para mudar o seu movimento, é necessário ter o quê? Uma força resultante. Mas o que faz ter uma mudança de movimento é uma aceleração. Então tem uma relação direta, né? Uma relação de proporção entre força resultante e aceleração. Então aqui faltou uma aspas, né? Então, ó, a força resultante aplicada sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração adquirida por ele. Então, a aceleração adquirida por ele. Beleza, então já que é diretamente proporcional, a gente pode escrever força resultante igual a alguma coisa vezes a aceleração.
né? Só que essa força resultante depende do que também, né? Depende de uma dificuldade que ele apresenta, depende da sua inércia, ou seja, depende da sua massa. Então a força resultante, ela é a massa vezes a aceleração. Para quem não conhece, né, esse é um dos poucos macetes que eu passo. Esse é o famoso, eu ouvi você falando aí, né? Física do Rubens, meu amor. Então, força resultante M vezes A é a física do Rubens, meu amor. Aí aqui a gente tem, né, aqui ó, o que é a força resultante? Qual que é a unidade dela? É Newton. E o que é desse lado, ó? É a massa, que é quilograma, vezes a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Então tá aí. Só que você lembra, né, que a força resultante, ela é a soma das forças, tá? Não é a força, é a soma das forças. E, por fim, terceira lei. Essa aqui é a chamada ação e reação. Eu vou escrever ela aqui, aí tem os outros exemplos dela no próximo daí, tá? Ação e reação. Vamos lá, ó. Lembra que a gente falou do bloquinho? Que ao mesmo tempo que ele tenta ceder o chão para baixo, o chão segura ele? Sim, né? Então toda a força que vai, você recebe ela de volta, né? Então toda a força de ação tem uma reação. Então vou escrever exatamente assim, ó. Toda força de ação possui uma reação. De mesmo módulo. Como assim mesmo módulo? É mesmo valor, né? Se você aplica 10, você vai receber 10 de volta. Se você aplica 100, você vai receber 100 de volta. E faz sentido, né? Imagina a gente conseguir gerar força do nada. Tipo, aplico 1000, recebo 3 milhões. Pô, dá pra fazer uma puta de uma máquina, né? Não, não é assim. Possui uma reação de mesmo módulo, mesma direção, né? Lembra a diferença de direção e sentido? E sentido oposto, né? Porque é a volta, sentido oposto. Então tá aí, toda força de ação tem uma reação, sem exceção. Mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Aí agora eu vou passar as observações sobre as leis, tá? Informações importantes, principalmente sobre a terceira. A terceira tem várias pegadinhas que vêm sobre ela. Tá? Posso passar? Vou passar. Então, observações. Vamos lá. Primeira, vou colocar asterisco. Ação e reação são forças que têm que ter a mesma natureza. Ação e reação são forças que têm que ter a mesma natureza. Como assim? Se a ação for contato, a reação tem que ser contato. Se a ação for a distância, a reação tem que ser a distância. Necessariamente. Não faz sentido você aplicar uma força de contato e receber uma distância. Tem que ser a mesma natureza. Parece óbvio, né? Sim. Só que daí na hora que ele pergunta, ó, a força pesa, a força normal. Tem criatura que marca, que é ação e reação. Para começar, vou até voltar. Olha só. Força peso é o que? Distância. Força normal é o que? Contato. Faz sentido ação e reação, uma contato e uma distância? Não, né? Não. Então já tem isso daí já, não tem como ser ação e reação. Próxima. Essas duas forças aqui, ó, e essa é legal, nunca se anulam. Nunca se anulam. Por quê? Você fala assim, oxe, mas não é uma de 30 para a direita e uma de 30 para a esquerda? A soma dá zero. Tá, vamos lá. Se for no mesmo bloco, 30 para a direita e 30 para a esquerda, cancela? Cancela. No mesmo bloco, né? Só que agora, ó, imagina um bloquinho aqui na minha frente, eu puxo com 30. Um bloquinho aí na tua frente, você puxa com 30. Eu puxo para a esquerda, você puxa para a direita. O meu bloquinho não vai vir porque está puxando o seu? Nada a ver, não faz sentido, né? Essa que eu acabei de falar. Sim, então por isso que nunca se anulam. Porque o corpo A empurrou o B e o B empurrou o A. Você não vai somar essas forças. Por quê? Porque estão em corpos diferentes.
Tá? Então, elas nunca se anulam porque atuam em corpos diferentes, pois atuam em corpos diferentes. Próxima. Essas duas forças, ação e reação, podem gerar efeitos distintos. Como assim? Ó, se você pegar uma pedra agora e jogar ela no vidro, você pegou uma pedra e jogou ela no vidro. A força que a pedra fez no vidro é a mesma força que o vidro fez na pedra, e exatamente o mesmo modo. Só que as consequências são várias. Por quê? Olha só, você concorda que a pedra pode quebrar o vidro? Você concorda que o vidro pode quebrar a pedra? Né? Porque depende do vidro, se ele é mais blindado, se ele é mais fino, enfim. Você concorda que a pedra pode bater e voltar sem quebrar e sem o vidro quebrar também? Então as forças são iguais, só que os efeitos, cada um vai ter o seu, tá? O efeito da pedra é aquela que sentiu aquela força, e o do vidro a mesma coisa. E a mais importante, eu quero que você escreva bem grande ela, as leis de Newton só valem para referenciais, ou eu posso dizer também, ó, observadores, né, quem está analisando em equilíbrio. Só valem para observadores em equilíbrio. Uma expressão que pode aparecer, ó, que substitui em equilíbrio, é inerciais. Então, só valem para referenciais inerciais. Quais são eles? Ou um referencial que está em repouso, ou um referencial que está em movimento, retilíneo e uniforme. Tá? É só para esses dois tipos. Tá? Se for um que tem aceleração, não dá. Tá? Vai aparecer coisas estranhas. Beleza? Então tá aí as 3 leis, tá aí as observações.